Olá, pessoal. Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Estamos aqui hoje com mais um passo a passo. O que acontece nesse passo a passo? É a primeira vez que eu vou fazer isso. Eu tenho uma cliente que ela faz festa da cabana. E dependendo do tema que a mãe pede, às vezes ela não tem o objeto para representar aquela festinha. Então ela me pede para fazer as almofadas, né, de representação. Como estamos em junho, né, junho e julho são festas juninas, ela me pediu uma fogueira. Me passou uma foto, Cláudia, eu quero isso aqui. Tipo assim, te vira, né? E como eu não trabalho diretamente só com feltro, né, é um desafio para mim, né, fazer esse trabalho em feltro, só em feltro. Então, eu desenhei as labaredas, né, da fogueirinha que ela me mandou em três etapas, né? A chama maior, a média e a pequenininha. Né? Eu fiz o desenho, colei no papelão para ficar mais fácil da hora de cortar, né? E essa labaredinha, cada uma delas são 3 labaredas e cada uma delas é uma almofada. Por quê? Porque uma vai na frente, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que fica, ó. Uma vai na frente e a outrazinha vai atrás. E depois eu vou ter que costurar elas aqui em volta, deixando aqui aberto para colocar o plumante, tá? Eu já comecei a costurar. Eu fiz com 3 feltros diferentes, tá? 3 tons de amarelo, né? Não sei se vai dar para vocês verem aí os 3 tons de amarelo, tá? Quem quiser pode fazer com o tom também vermelho, né? Na cor degradê do vermelho indo para um amarelo mais forte, porque a fogueira também, as labaredas são vermelhas. Ela não quis com vermelho, ela quis com tons fortes de amarelo, né? Chegando a esse laranja, que esse aqui é um laranja bem forte, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu já recortei, já montei cada peça, são 3 conjuntos de almofada, de labareda, e depois eu vou ter que fazer a fogueira embaixo. Por quê? Porque essas labaredas precisam ficar em cima de alguma coisa para poder se fixar, senão elas vão cair, né? Então, eu estou pensando em fazer torinhas, né, de madeira em tom marrom. Ainda não sei como é que vai ficar. Como eu disse para vocês, eu nunca fiz. É a minha primeira experiência. Então, estou gravando para vocês acompanharem comigo e irem fazendo, né? Na foto que eu vi da fogueirinha, é tudo caseado à mão, é tudo feito à mão, porque normalmente o feltro a pessoa trabalha à mão, não trabalha a máquina, né? Mas como eu sou meia retardada para isso, né, eu até tenho um pontozinho bonitinho, mas eu não tenho muita paciência não, eu sou mais né, da coisa mais acelerada, mais rápida, né? Então o que eu fiz? Eu fiz aquele meu pontinho, que eu já mostrei para vocês, tá? Já prendi a segunda labareda aqui, ó. E agora eu vou prender a terceira labareda aqui. Vou fazer isso nas 6 peças, tá? Esse contorno aqui segurando a labareda. Não usei termocolante, tá? O que eu fiz? Eu iria gastar muito termocolante, que eu teria que usar nessa labareda aqui e nessa labareda aqui. Então, o que eu fiz? Eu usei a cola de tecido. Eu fixei principalmente as pontas da labareda, eu fixei com um pouquinho de cola e passei um pouquinho de cola simplesmente para o feltro não sair da máquina, tá? Economia, né, gente? Porque se a gente for ficar gastando, aí o produto sai muito caro e o cliente acaba não querendo, né? Então, você pode ver que eu usando um pouquinho da cola, tá? Deu para fixar direito, não enrugou, não saiu, ficou direitinho. Então, vocês pegam um pouquinho de cola de tecido e passam nas beiradinhas. Não encharca muito, porque a cola pode passar o feltro, tá? Dá umas pinceladinhas simplesmente para segurar. Espera secar um pouquinho. Nada de cola quente, gente. Nada de cola quente, porque cola quente ela embolota, tá? Então, isso aqui é um trabalhinho muito sensível. Nada de botar cola quente aqui em cima. Muita gente vai optar por cola quente. Usa colinha de tecido, tá? Também não usa de silicone, não. O silicone às vezes puxa, aí cola no tecido. Usa colinha de tecido mesmo, tá? Para ficar um trabalho limpo e bonito, tá bom? Você só tem que esperar um pouquinho. Como são 6 partes que eu tenho que fazer, você monta primeiro eu montei essa aqui, ó, como vocês podem ver. Primeiro eu costurei essa. Eu vou costurar todas elas dessa cor, tá? Pra quê? Pra não ficar trocando linha da máquina, tá? A linha, essa aqui é de bordar.
Infelizmente, eu não tenho um amarelo mais claro, né, do que esse amarelo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa peça aqui com o amarelo comum de linha de costurar, sem ser linha de bordar, tá? Porque senão eu vou ter que ir lá fora comprar. Então, eu optei por fazer. A única diferença é que essa não vai ter brilho e essa vai ter brilho, tá? Mas não vai mudar muita coisa, não. Você pode fazer também tudo sem brilho, tá? Naquele pontinho que eu falei pra vocês. A máquina no zero, tá? No pontinho e a máquina no zero, tá bom? Então, eu já fiz esse aqui, tá? Tô fazendo a segunda lá. Ó, essa aqui já uma labareda já tá quase pronta, tá vendo? Agora eu tô fazendo a segunda labareda, tá? E a terceira labareda tá aqui, tá bom? Os toquinhos eu vou fazer nesse marrom aqui, tá? Que eu vou enrolar aqui. Ainda vou ver como é que faz, porque eu nunca fiz uma fogueira, tá certo? Então já sabe, são 3 tons de amarelo, que você pode incluir o vermelho, sem problema nenhum. O molde eu deixo lá no meu Face, como eu costumo fazer, tá? Lá no meu Face, vocês podem baixar as fotozinhas, tá? Sem problema nenhum. Então, eu vou dar prosseguimento costurando essas labaredas aqui do amarelo mais escurinho. Depois eu volto para mostrar como é que vai ficar com essa aqui costurada, tá? Nós estamos fazendo juntos, porque eu nunca fiz, nunca trabalhei só com feltro. Ainda nem sei como é que eu vou fazer aqui em volta. Não sei se eu vou botar na máquina e costurar aqui por cima, porque o povo faz aquele ponto caseado. Eu não sei fazer aquele ponto caseado. Na realidade, eu não quis aprender nada. Né? Porque eu sei que se eu for lá e olhar como é que faz, eu vou fazer. Mas eu não quis aprender, não. Tá? Porque eu pretendo comprar uma máquina que tem esse ponto caseado também. Eita preguiça! A máquina é mais rápido, né, pessoal? Vamos lá de convir. Tem pessoas que adoram fazer, né, à mão. Principalmente quem trabalha com feltro, trabalha muito na mão, né? Mas eu gosto muito da maquinazinha. Então, eu vou lá fazer esse pontinho no amarelinho mais médio. E daqui a pouco eu já volto para falar com vocês, tá bom? Aguenta aí um pouquinho. Oi, pessoal. Então, ó, já fiz todas as partezinhas desse amarelo aqui, tá? Então, ó, esqueci de falar para vocês, né? Vamos precisar, ó, de 2, 4, 6 do pequeno, 6 do médio e 6 do grande, tá? Pra gente fazer a composição de cada uma, para depois a gente fechar a almofadinha, tá? Então é isso. 6 de cada labareda. Agora eu vou costurar aqui, fazer aqui em volta de todos os amarelinhos, tá? Aguenta aí. Ah, antes de mais nada, a cola que eu falei pra vocês, ó. Cola de pano que eu uso, tá? Vou fixar aqui nas beirinhas delas, ó. Como é uma coisa que eu tô fazendo com você, o vídeo vai ficar assim meio puladinho, né? Conforme eu for lembrando as coisas, eu vou passando pra vocês. Ó. Um pouquinho. Principalmente nas pontinhas, porque as pontinhas costumam enrugar quando a gente passa na máquina. Tá? Ó. Cá. Aqui. Ó. Tem um meiozinho aqui. Uma coladinha. Vou fazer aqui a outra agora. Então, você vai fazer isso em todas as labaredazinhas menores. Você já fez na média, tá? A grande não precisa, porque a grande você pode até colar, né? Tô pensando aqui agora. Pode fazer com cola quente na hora de fechar, né? Eu ainda não sei como é que eu vou fazer, não. Ainda vou descobrir como é que eu vou fechar essa almofada. Tá dando pra vocês verem aí? Tá, né? Ó. Já fixei uma. Vou pra segunda agora, ó.
colinha. Tenha certeza que ela tá do lado certinho, hein, pessoal? Se você colar do lado errado, depois vai ficar manchado de cola. Com cuidado. Ó. Só para fixar no feltro para você poder bordar em volta. Porque a máquina ela repuxa. Então, se ele não tiver fixado, aí vai repuxar, vai ficar feio. Ó, aí, ó, tá vendo? Tem que ter certeza que o negócio tá direitinho, ó. Ó, sujei ali. Sujei um pouquinho ali. Agora, vou fazer a outrazinha aqui. Esse feltro, pessoal, o que eu fiz? Na hora de cortar, na hora que eu peguei o molde, tá? Eu dobrei o feltro no meio, né? Vou mostrar pra vocês como é que eu cortei. Por quê? Por que eu cortei assim? Pra eles ficarem direitinho. Não ficar um maior que o outro. Então, eu dobrei o feltro e cortei o molde. Aqui, ó. Vou explicar pra vocês aqui. Vou explicar aqui nesse marrom, ó. O que eu fiz? Eu peguei o molde, tá? Peguei o molde, né? Dá certinho nesse pedacinho de tecido aqui, ó. O que eu fiz? Eu dobrei aqui, tá? Pra tirar cada par. Ó. Ó. Cada par aqui. Né? Porque economia também, a gente precisa economizar, né? Peguei a canetinha. Aqui no feltro não vai aparecer, né? Peguei nesse marrom. Peguei a canetinha, que apaga, e contornei. Tá? Contornei. Depois que eu contornei, eu peguei alguns grampos meus, prendi, tá? Prendi na extensão dele aqui. Aí já tá desenhado aqui. Fui com os alfinetes nessas partezinhas assim, ó. Principalmente nessas partezinhas. E fixei os alfinetes. Pra quê? Pra que na hora que eu for cortar, o de baixo não escapole. Tá? Porque a gente vai na linha de cima. Aí se você não fixar direitinho, a parte de fora você fixa com os pregadores. Tá? E a parte de dentro você fixa com um alfinete. Porque aí fica bem fixo pra você recortar ele todinho. Tá? Então eu fiz assim, de 2 em 2. Então isso aqui significa um par, né? Que é a frente da almofada e as costas da almofadinha, tá? Fiz isso com todos eles, tá? Na hora de cortar. É mais rápido, em vez de você ficar fazendo molde de 1 a 1. Não aconselho fazer de 4 em 4, assim, dobrar e fazer mais. Por quê? Porque na hora que você vai cortar, os de baixo saem, entendeu? Então, vai de 2 em 2, que é mais seguro. Tá? Porque senão de cima vai ficar de um tamanho, do meio vai ficar de outro e o último vai ficar de outro ainda. Tá? Já fiz essa experiência e não deu muito certo. A não ser que tenha uma máquina de cortar, porque aí ela vai ali e corta tudo certinho. Como é na mão e na tesoura, vai de 2 em 2, tá bom? Para não ter problema de um ficar maior que o outro. Então vamos lá, vamos voltar a cola aqui, ó. Esse aqui já colei. Esse aqui já colei. Tá? E deixa os parezinhos sempre junto que você cortou, tá? Não mistura um par com o outro, não. Tá bom? Porque aí dá burro com 30. Meu burro com 30, né? Manias, manias, manias e manias. Não tem jeito. Né? Então vamos lá. Vamos fixar esse aqui. Ah, esse aqui já tá fixado também. Ó. Já tinha fixado, mas não ficou muito, ó. Porque essa cola, ela não é bem para isso não, mas pro que a gente quer ela funciona. Ó, esse aqui já tá colado, já tinha colado. Deixa eu ver esse lado aqui. Esse lado aqui não ficou muito bem, não. Vamos lá. Só pra gente poder trabalhar. Se você for fazer à mão, aí eu acredito que não precise colar, né? Não sei, tá?
Então, eu vou lá na máquina passar isso aqui, a costura, e já volto, tá? Aguenta aí. Bem, pessoal, eu já fiz no amarelinho, ó. Tá vendo? Essa linha aqui é a linha comum, tá? Ficou uma Brastemp não, mas é uma Consul, tá bom? Aí, o que eu fiz? Eu testei como é que eu vou fechar isso aqui, tá? Muita gente fecha isso aqui em cola quente. Eu não prefiro costurar, tá? Aí, o que eu fiz? Eu peguei os 2 pedacinhos e testei. Primeiro naquele pontinho que eu gosto de fazer, não ficou bom, né? Aí, eu fui e fiz um zigue-zague, tá? O zigue-zague médio. Tem o pequenininho, tem o médio e tem o grande. Esse aqui é o médio. Porque no pequenininho, eu tô com medo que fuja o ponto e não feche. E fique depois soltando o enchimento, né? Então, eu vou fechar ele todo nesse ponto de zigue-zague médio aqui, tá? Já alfinetei aqui, ó, todinho ele, tá? Se você preferir achar melhor, pode passar uma colinha. Essa colinha que a gente passou aqui dentro, você pode passar aqui para ajudar a fixar, tá? Para não fugir, quem não tem muita experiência, entendeu? Passa a colinha do jeito que a gente fez aqui, ó, a colinha em volta, né? Para fixar um no outro, deixa secar, tá? E depois você passa o zigue-zague. É mais trabalhoso, tá? Mas acredito que vai ficar muito bom, tá bom? Então, eu vou dar uma passadinha ali no zigue-zague em volta dos 3, tá? Porque aí, essa parte aqui de baixo, vocês não fecham não, tá? Só em volta e para aqui. Porque aqui a gente vai colocar o enchimento, tá? O plumante, tá? Então, eu vou fechar os 3 e já volto para mostrar para vocês como é que ficou. Aguenta aí. Bem, pessoal, eu fiz o zigue-zague, mas não gostei muito não, ó. Ficou um acabamento muito bom, não. Pelo menos na minha opinião, né? Mas ficou bem fechadinho, ó. Vendo? Eu vou fazer o seguinte. Próximo eu vou fazer primeiro uma costura reta para fixar. E depois eu vou passar o zigue-zague. Vamos ver como é que fica, tá? Já volto. Bem, pessoal. Eu fiz várias tentativas aqui. Eu consegui fazer, tá? Ó. Consegui passar o zigue-zague aqui em volta. Mas quem souber fazer o pontinho caseado, eu acho que vai ficar mais fácil, tá? Então, vocês que sabem fazer o pontinho caseado, façam o pontinho caseado para ficar mais fácil para vocês. Tá? E como eu falei, eu nunca trabalhei com feltro, então tudo é uma tentativa, né? Já enchi essezinho aqui, tá? Já enchi os 2, ó, os 2zinhos. Agora eu vou encher esse aqui, tá? O que acontece? Isso aqui você tem que tirar um pouquinho só e ir colocando nas beiradas deles. Porque se você botar uma maçaroca muito grande, o que acontece? Não vai lá na pontinha. Então, você tem que pegar pouquinho e ir colocando nesses cantinhos aqui, ó. Tá? Pra ficar cheinho. Depois que você coloca no meio, tá? Foi como eu fiz esses aqui, para eles ficarem cheinhos. Tem que colocar um pouquinho de cada lado. Esse é meu papagaio, tá? Hoje ele tá com a corda toda. Acordou alegre. Entendeu? Não, né? Da vizinha. Ó. Tá que tá. Tá feliz. Muito feliz ele hoje. Aí depois você vai colocando o resto, ó. Depois que você já preencheu os cantinhos todos. Tá? Vamos esperar um pouquinho a alegria dele acabar. Depois eu volto. Bem, pessoal, o que eu tô fazendo é o seguinte agora. Eu tô fechando aqui embaixo, tá? E unindo as 2 partes aqui, ó. Tá? Já uni essas 2 aqui. Agora eu vou unir essa aqui, ó. Tá? Uma linha bem resistente que eu coloquei. Tá? Uma linha de poliéster bem resistente. Agora eu vou unir esse pedaço aqui com esse ladinho aqui, tá? Pra gente poder fechar isso aqui. Ó.
Deixar bem apertadinho aqui. Pra gente poder fechar o plumante aqui dentro, ó. Ó. Aquele negócio, eu não gosto de costurar a mão não, mas eu sei costurar a mão. Foi a primeira coisa que eu aprendi com a minha mãe, foi costurar a mão. Qualquer coisinha, fazer bainha, essas coisas assim, isso tudo eu aprendi a fazer com ela. Mas é que eu não gosto mesmo não. Sou mais da máquina, que é mais rápido. Tá? Ó, estamos fechando aqui embaixo. Para poder juntar as 3 labaredas. Esse tipo de fogueira que ela quer. Ela podia ter me dado uma coisa mais fácil para fazer, né? Do que fazer uma coisa assim que eu nunca fiz. Mas tá bom também. Desafios é muito bom. Vamos lá. Eu acredito que vai ficar legal. Mas só depois de terminar que a gente vai saber realmente se vai ficar. Né? Não. Esse aqui é o ponto caseado que eu não gosto de fazer. Quer dizer, eu sei, mas não gosto de fazer, não. Mas às vezes a gente não tem opção, né? Aí aqui, nós vamos fechar com essa outra aqui, ó. Tá? Ó, vamos pegar aqui. E vamos fechar aqui. Como essa linha é bem resistente, então não tem problema de arrebentar. Ó. Faz o arremate. Ó. Ok? Agora nós vamos ter que fixar elazinha. Vamos ter que dar uns pontinhos. Tem gente que usa cola, tá, filho? Vocês podem usar cola para colar aqui, ó, para elas ficarem bem direitinho, tá? Cola quente, que aqui a cola de silicone não vai dar não. Tem que ser a cola quente, ó. Ó como é que vai ficar embaixo. Vai ficar tipo, vai ficar um triângulo, ó. Viu? Ó. Colar aqui. Ou costurar. Aí vai dar o jeitinho de vocês. Bem, pessoal, eu optei por costurar, tá? Já costurei o pedaço aqui, no canto. Já costurei aqui. Agora eu vou costurar esse cantinho aqui, ó. Tá? Com a linha dobrada. Pra não ter que ir e voltar muitas vezes. Vamos fechar esse lado aqui. Costurando por dentro. Tá? Como eu disse a vocês, não gosto muito de cola, não. Prefiro uma boa linha com agulha. Isso é para eles 3 ficarem direitinho. Depois nós vamos fazer a fogueira. Que eu também ainda não sei como é que eu vou fazer, não. Ó. Fechei aqui. Ó. Ficou um triângulo aqui embaixo. Certo? Agora vamos... Olha só, pessoal. Eu tô fazendo umas tiras de... Deixa eu ver. 23 de comprimento por 10 de largura, tá? Vocês podem ver que essa placa minha aqui, ó, essa aqui é uma outra placa em cima. Essa aqui só serve para cortar feltro, tá? Cortar manta, porque ela acaba todinha, ó. Tá vendo? Então, eu só uso essa placa agora para cortar
esse tipo de material, porque os fiapos ficam, quando você passa a lâmina, ficam grudados, entendeu? Então, eu só uso ela agora para isso. Cortei 4 tubinhos, 4 desses aqui. Esse feltro que eu estou usando, ele é muito fino. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encorpar ele para ele poder ter uma durabilidade. Então, eu vou enrolar junto com esse preto aqui, tá? Vou cortar também 4, né? 4 para ver como é que vai fazer. Não sei se vai precisar de mais, tá? Vamos cortar aqui. Se fosse um feltro, que feltro tem qualidade, né? Se fosse um feltro mais resistente, eu não precisaria fazer isso que eu tô fazendo, tá? Deixa eu cortar aqui 10 centímetros de largura. Ó. Aqui. Não precisa ficar um negócio muito retinho, não, porque a gente vai rolar, tá? 10 centímetros aqui. Ó. Tá? Agora vamos tirar a largura aqui, ó. Não precisa ser nada muito certinho, não, hein, gente? Milimetricamente não, porque as toras de madeira também não são certinhas, não. Tá? Uma. Aqui, 2. Vou ter que cortar mais um preto. 2. E 3. 3. Tá faltando uma. Vamos cortar aqui 10 centímetros de largura. Fazer a outra. Aqui. Rapidinho. Não é uma coisa muito certinha, então não tem problema. Se você quiser acertar, tá? Ó. Não vai ficar muito certinho, não, porque o feltro, conforme você puxa, ele abre, né? Mas dá pra gente fazer um mais ou menos aqui. Pronto. Vou tirar aqui agora. Os 4 prontos. Vamos agora enrolar isso aqui. Marrom pra fora, tá, pessoal? Pretinho pra dentro, só pra dar um encorpar aqui. Ó. Vendo? O pretinho de dentro tem que ser mais puxadinho pra cá, ó. Ó, tem que puxar assim mais, pra quando você fizer o acabamento ali, ele acabar no marrom e não no preto, viu? Ó. Bem, pessoal, já enrolei, tá? Os 4zinhos. Aí, o que que eu vi? Ficou muito molenga, né? Então, resolvi pegar um pauzinho de churrasco, tá? E colocar aqui dentro dele pra dar uma certa segurança, tá? Colei não, ele tá solto mesmo. Já coloquei, colocar nesse aqui. Esse aqui já tá aqui. Ó. Pronto. Só para ele não envergar, principalmente os que vão ficar em cima. Agora nós vamos compor aqui, ó. Aqui. Tá aberto, vamos fechar aqui um pouquinho. E colar aqui.
Bem, pessoal, tá aí a nossa fogueirinha. Já colei aqui tudo direitinho, ó. Tá vendo? Eu não posso levantar porque a cola tá seca, tá molhada ainda. Se fosse cola quente já estaria seca, tá? Então é isso aí, mais um trabalho terminado, um desafio, que eu ainda não havia trabalhado com feltro. Os moldes, ó, vou deixar lá no meu Face, como sempre faço, tá? Ateliê Cláudia Velasco. O material eu vou deixar tudo escritinho no início do vídeo, o que é preciso aqui, nada muito extraordinário, tá? E se vocês quiserem fazê-lo todo com cola quente, aí é com vocês, tá? Vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor e que seja mais prático para vocês, tá? Compartilhem meu vídeo, pessoal, para que bastante pessoas vejam e aprendam a fazer, tá? Eu tô pensando em fazer para a próxima semana uma almofada de pétalas de feltro que eu vi na internet e não tem passo a passo, quer dizer, até tem um passo a passo meio dúbio, né, que são fotos. Aí você não sabe como é que é o meandro da coisa, né? Como é que você realmente faz aquilo. Então eu vou fazer junto com vocês e descobrindo como é que a gente faz aquele tipo de almofada. Eu espero fazê-la para a semana que vem. Vamos ver, tá? Porque essa semana eu já postei um vídeo, esse vídeo aqui posto semana que vem, então deve ser só na outra, tá? Não deixe de clicar, entrar no meu canal, se cadastrar, tá? Se gostaram, dá um like, pessoal. Quero saber se vocês gostaram, quem não gostou. Se não gostou, pode dizer por quê, tá? Porque nós estamos aqui sempre para aprender, ninguém nasceu sabendo, tá? E eu não sei tudo não, pelo contrário. Cada dia que passa eu aprendo um pouquinho mais, tá bom? Compartilhe, se inscreva. E olha só, para você aparecer para mim, o seu nomezinho aparecer para mim, você precisa se inscrever e compartilhar meu vídeo. Senão não aparece para mim o nomezinho de vocês, tá bom? Então, se cadastra, compartilha meu vídeo para o nomezinho aparecer para mim, tá bom? Um beijo no coração de vocês.